Queridos irmãos e amigos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que bom tê-lo aqui nesse canal da Igreja Presbiteriana Renovada, onde a gente está tratando de assuntos de extrema importância, assuntos que envolvem o mundo da nossa alma, da nossa psique, da nossa personalidade, e nós temos trabalhado exatamente na dimensão que envolve o mundo das nossas emoções. E hoje eu gostaria de tratar sobre o medo, como ser livre do medo, ou seja, livre do medo. E eu gostaria de iniciar essa temática definindo o que significa medo. O dicionário da língua portuguesa diz que medo significa terror, receio, inquietação, preocupação, ansiedade, temor, timidez e pânico, ou nos ameaça. Por exemplo, qualquer situação que seja percebida como ameaçadora pode desencadear o medo. E esta ameaça pode ser física, moral ou de qualquer outra ordem. Alguns exemplos: ansiedade ao participar de entrevistas ou de reuniões pode desencadear muito medo na vida das pessoas. Perder o sono pela expectativa dos resultados de exames médicos. Por exemplo, pensamentos referentes à possibilidade de rompimento do relacionamento. Algumas vezes, meus queridos irmãos, nós damos até nomes diferentes à mesma sensação, como apreensão, preocupação, ansiedade, angústia, mas são termos que podem estar se referindo ao medo. Às vezes a pessoa pode não estar consciente do medo, não percebe inseguranças, mas mesmo assim eles podem impedir situações novas. Por exemplo, um relacionamento satisfatório ou emprego interessante. Alguns ficam ansiosos, apreensivos, sofrendo por antecipação quando tem uma entrevista de emprego. Sente medo e algumas vezes mentem para si mesmo dizendo que não querem este emprego e podem até evitar a entrevista por medo de uma possível reprovação. O medo, meus queridos irmãos, pode se manifestar como uma voz dizendo em nosso interior que as coisas darão erradas para nós. Meus amados irmãos, algumas vezes o medo pode se parecer com vozes críticas que dizem que você não consegue, que não é tão bom quanto aquela outra pessoa, não é tão bonita como gostaria de ser. O medo pode abranger todas as intensidades, desde uma insegurança, de uma insegurança até leve, até o terror total, completo e generalizado. O medo pode estar presente em insegurança, preocupação, ansiedade, fobias, ataque de pânico, transtorno do estresse pós-traumático é uma outra manifestação muito forte do medo. Agora, meus queridos irmãos, é interessante que a gente entenda que sentir medo é considerado algo normal. O que não é normal é deixar-se dominar pelo medo. Isso aí pode ser algo desastroso para a nossa vida. John Haggai, em seu livro Como Vencer o Medo, distingue 3 tipos de medo. O primeiro é o medo racional. O segundo é o medo exagerado. E o terceiro é o medo irracional. E ele vai dizer que o primeiro tipo de medo, o racional, ele é considerado normal. Agora, os outros 2 são considerados medos neuróticos. Então, vamos ver como se manifesta os 3 tipos de medo. Por exemplo, o medo racional. Quando nós sentimos medo nessa dimensão racional, o corpo se prepara para aquele famoso lute ou fuja. Nesse momento, o seu corpo se prepara para 2 resultados possíveis. Primeiro, enfrentar a situação e lutar com ela, ou sair correndo, fugir. Meus queridos irmãos, esse tipo de medo faz seu cérebro trabalhar muito intensamente
o que gera mais adrenalina. E às vezes é nessa situação que muitas vezes uma mãe, uma mulher, muitas vezes franzina, consegue levantar pesos que seria numa outra ocasião normal, algo simplesmente impossível de acontecer, porque ela está realmente recebendo uma grande descarga de adrenalina e aquele instinto de preservação a faz agir sob o efeito emocional provocado pelo medo, livrando-a muitas vezes de situações de perigo real. A pessoa, por exemplo, pode se sentir nessa hora trêmula ou enjoada, ela pode sentir dores agudas nos braços, nas pernas, nos ombros, os sentidos são bombardeados com muito mais informações do que costuma administrar e por isso o cérebro não consegue filtrar tanta informação e ela se torna super vigilante e assim fica muito mais sensível ao que acontece à sua volta. O medo, meus queridos irmãos, como nós falamos no início, o medo racional é saudável e indispensável para nos proteger. Agora, nós vamos ter também o segundo tipo de medo, que é considerado o medo exagerado. Quando é que ele se manifesta? Tudo isso acontece em relação a algo que não seja uma ameaça física, ou seja, você não está sendo atacado de fato, mas acontece em relação a uma ameaça emocional, como por exemplo, você está com medo de falar com seu chefe, e aí começa uma espiral de terror, onde o seu coração dispara, fica acelerado, a adrenalina se manifesta, e isso pode fazer com que surjam dores profundas no seu corpo. Por exemplo, uma pessoa tinha tanto medo de andar de metrô, mas nunca tinha entrado sequer numa estação de metrô. Portanto, ele tinha fobia daquilo que ele pensava que era o metrô. Toda vez que ele passava perto de uma estação de metrô, e só de pensar em entrar naquela estação, ele suava frio, o seu coração acelerava, os seus ombros ficavam curvados e ele achava que ia desmaiar. Isso é um medo exagerado. Isso, meus queridos irmãos, significa que o medo exagerado paralisa a pessoa ao invés de ajudá-la. Esse medo acaba com ela ao invés de dar-lhe energia para se defender. Agora, nós vamos encontrar também o terceiro tipo de medo, que é o medo irracional. Isso significa ter medo de algo que não existe. A fobia, por exemplo, é um medo irracional e neurótico diante de uma situação ou diante de um objeto que não apresenta qualquer perigo. Meus queridos irmãos, pessoas fóbicas sentem tanto medo que evitam determinadas situações, determinadas pessoas e determinados lugares para não se expor ao perigo. E quando expostos ao objeto causador da fobia, esses indivíduos apresentam uma série de sintomas físicos, por exemplo, falta de ar, taquicardia, tremedeira e ataques de pânico. O número de fobias possíveis é quase infinito, mas o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, classifica 500 exemplos de fobias que são divididas em 5 tipos. Por exemplo, fobia de animais, fobias de aspectos do ambiente natural, trovoadas, enchentes, terremotos, fobias a sangue, injeções ou feridas, fobias a situações específicas, altura, andar de avião, andar de elevador, fobias sem classificação específica, por exemplo, medo de contrair uma doença, medo do escuro, medo de casar, medo de ficar solteiro, entre outras manifestações do medo. Então, meus queridos, vamos ver aqui alguns exemplos de fobia. A acrofobia, que é o medo de altura, a agorafobia, que é medo de espaços abertos com multidões,
aracnofobia, que é o medo de aranhas, castrofobia, que é o medo de catástrofes e aspectos ambientais, claustrofobia, que é medo de lugares fechados. Existe também a fobia social, que é medo de pessoas e da exposição. Glossofobia, que é medo de falar em público. Hematofobia é medo de sangue, medo de injeção, medo de feridas. Nós temos também a monofobia, que é o medo de ficar sozinho. Nós temos a nictofobia, que é o medo da noite, ou medo do escuro. E nós temos a tanatofobia, que é o medo da morte. E nós temos ainda a zoofobia, que é o medo de animais. Aí, meus queridos irmãos, a gente vê essa manifestação de grandes fobias, que obviamente está no campo patológico, que faz parte realmente de uma manifestação doentia desse medo irracional. Agora, surge a pergunta: como ser livre do medo? Permita-me apenas trazer algumas afirmações bíblicas para que a gente possa continuar esse tema na nossa próxima mensagem, na nossa próxima ministração. Deixe-me de antemão dizer que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Deixe-me dizer que a Bíblia afirma que nós não temos recebido um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas temos recebido um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E a Bíblia diz que esse espírito de adoção de filhos nos liberta de todo medo, e é isso que a gente vai ver como toma posse desta libertação na próxima ministração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.